Boa noite, gente. Opa, o Carlinhos está entrando. Boa noite, tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vocês conseguem ver a minha tela que eu estou compartilhando? Sim, Tá. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu sou meio ruim. Meio não, totalmente para essas tecnologias. Estou sem mouse aqui. Mas acho que agora deu. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tati. Eu vou da aula de hoje, né? Sou responsável por apresentar, então, o capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, né? Mas a proposta desse estudo aqui do Evangelho interior é trazer um Evangelho de uma outra forma, né? Que ele não esteja tão distante da gente, mas que ele esteja aqui, dentro da gente, que a gente consiga praticá-lo, né? E que a gente possa ter, então, um novo olhar para esse evangelho, né? E deixa eu tentar colocar aqui, pronto. Então, as inspirações para essa aula, né? Claro, sempre Jesus Cristo, inclusive o próprio Evangelho, ele é completamente inspirado nas palavras de Jesus, né? Então, ele é a nossa inspiração maior. Eu trouxe trechos do Pietro Ubaldi, do livro A Lei de Deus. Para quem não... as outras aulas já foram comentadas bastante coisa sobre o Pietro Ubaldi, né? Mas, para quem não conhece, é um autor que a gente gosta muito, que a gente acessa muito, e que ele está sempre presente aqui no... Opa, tem gente esperando para entrar. Ele está sempre presente aqui nas nossas falas, nas nossas aulas e nas nossas leituras. Então, a grande maioria eu acho que já deve conhecer, mas quem não conhece, a gente indica a leitura. Esse eu tirei do livro, como eu falei, A Lei de Deus, o capítulo 10, e o problema do mal. E então fica aí a indicação desse livro, A Lei de Deus. É uma leitura muito gostosa, muito tranquila, e ele traz uma introdução a tudo o que a gente conversa aqui. E a outra inspiração, é claro, o Allan Kardec, né? Que foi através dele que foi codificado ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não poderia ser diferente, né? Ele trazê-lo como inspiração. Então, o intuito dessa aula, como eu falei antes, trazer um novo olhar para esse Evangelho, né? Assim como as demais aulas que tiveram foram capítulos do Evangelho e que foram trazidas de outras formas, né? Então, a gente trouxe todos esses conteúdos para ajudar a transformar todo o caos que a gente vive em clareza, né? Para o problema em solução, a dor em alegria e a escuridão em luz, né? E eu aproveito, eu queria fazer uma aula diferente, sabe? Antes as nossas aulas elas eram presenciais, então a gente conseguia interagir muito um com o outro e a gente conseguia trazer as nossas aflições para as aulas e juntos a gente conseguia dar um novo olhar para que todo mundo tivesse a oportunidade de dar novas direções para os problemas da vida, para as dores, enfim, nesse caso, né, para as aflições, vamos chamar assim de aflições. Quando Jesus fala, né, aflições, bem-aventurados os aflitos, vamos entender
todas as nossas dores e todos os males que a gente faz e que a gente sofre, né? Então, eu queria, quando eu falei agora dessa proposta que eu queria para a aula, no sentido de que eu queria saber de todo mundo. O que trouxe? O que trouxe vocês? O que trouxe cada um de vocês a participar das aulas e a buscar se conhecer melhor? Queria que todo mundo falasse, se possível. Eu posso começar, se quiserem. Eu entrei no curso... não vou lembrar o ano, acho que 2017, acho que foi 2017 por aí, onde eu estava num processo de ansiedade e depressão muito muito intensos, e eu cheguei num ponto que eu não conseguia nem mais falar, assim, eu não conseguia mais interagir com o mundo externo. A minha mente, ela estava tão bagunçada, o caos, ele estava tão grande na minha vida, que eu não conseguia mais, assim. Então, eu entrei, o Jorge me chamou para fazer, através da minha mãe, me chamou para fazer o grupo dos jovens, e ali é como se fosse, como se eu fosse desembolando, sabe? Todos os dias, um pouquinho de conhecimento fosse desembolando aquele nó e aquele caos que estava ali na minha mente, né? E então o curso foi fundamental para que hoje eu pudesse ter uma vida, entre aspas, normal, para que eu pudesse voltar a interagir com o mundo, para que eu pudesse retomar minhas atividades e retomar e voltar para o meu caminho da evolução, que estava completamente estagnado, né? Eu estava afundada na inércia dos meus próprios comportamentos, né? E foi por isso que eu procurei o curso, que eu entrei no curso, né? E eu queria saber de vocês o porquê de estarem aqui, o porquê de... Porque é um compromisso, né, gente? Querendo ou não. No início, a gente precisa abdicar de muita coisa para estar aqui, para estudar, mas depois acaba que esse é o nosso compromisso, né? E queria ouvir de vocês. Por que vocês estão aqui? Quer começar, Tinelli? Acho que eu comecei na mesma época tua, né? Porque eu conheci o Ceará, acho que foi 2016, final de 16, 2017 também. E esse curso, que era o curso do equilíbrio, né? Começou como curso de equilíbrio. Eu estava sentado lá no Ceará, estava sentado do lado do Pedro Arthur, aí ele estava conversando com a Lucy, que era do curso do Evangelho, e tinha falado desse curso do Jorge, mas eu não conhecia ninguém, né? Aí ele falou e eu não esqueci. Aí eu falei, aonde que vai dar esse curso? Ele falou, vai dar aqui. É um grupo de estudantes, de jovens, né? E aí eu sou muito curiosa, eu gosto de estudar muito. Eu, por mim, estudaria das 6 da manhã até a meia-noite sem parar. Eu, cada 2 dias, leio um livro. Porque eu tenho sempre aquela sensação que eu estou perdendo alguma coisa da sabedoria que eu ainda não sei. E eu sempre procuro mais e sempre mais, e encontro sempre mais. E nesse curso, acho que para mim foi uma grande porta, né, da sabedoria muito importante, que me esclareceu muita coisa do lado filosófico e intelectual, né, e para mim está sendo um pilastro de equilíbrio muito grande da sabedoria, né, do conhecimento. Agora, estudando o Evangelho interior, que é essa parte mais filosófica, né, que a gente ainda não teve essa explicação assim mais aprofundida, né, que é a parte mais importante. E foi assim que eu conheci, que eu entrei. Mas para mim, se você falar de um curso, eu vou lá, quero saber o que vão ensinar nesse curso. Que bom,
Eu estudo a Obrigada. semana inteira, eu estudo segunda, terça, quinta, sábado, eu só descanso na quarta e na sexta. Mas se tiver alguém fazendo curso na quarta e na sexta, sou capaz de entrar. Que bom, Maria. Quem mais quer falar? Obrigada, tá, Maria? Quem mais quer falar? A Helena chegou agora. Tá entrando uma outra pessoa aqui também, Mara. Boa noite. Boa Desculpe noite, o Helena. Quer atraso, falar tá? para gente? Oi? Desculpe o atraso. Falar sobre o quê? Eu não sei nem do que Imagina, vocês estão falando, amadinha. acabou de começar. Eu falei que hoje eu vou iniciar o capítulo 5, né? Vou falar sobre o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e eu propus fazer uma aula um pouquinho diferente hoje. E perguntei, porque antes a gente costumava interagir quando a gente estava todo mundo junto, né? Tu chegou a participar disso. Então a gente trazia as nossas dores, trazia tudo para a mesa e conversava, né? Então eu perguntei para as pessoas o motivo delas buscarem os estudos, né? A Maria falou que é porque ela é curiosa, eu falei que é porque eu estava no processo de depressão absurdo, e quer falar o teu motivo de procurar? Eu foi aquele assédio moral que eu sofri no trabalho, né? E que tá me deixando doente. Eu já comentei que se não fosse a Cris me ir lá me pegar pelos cabelos e me tirar daquela situação, eu sinceramente não sei como teria acontecido, como teria sido, né? Então foi uma Sim, necessidade mesmo de entender uma situação que eu achei que eu era assim, nossa, a injustiçada, né? Uma pessoa tão perfeita, né? Tão boazinha, tão competente, como que eu poderia sofrer uma perseguição daquela, né? E se vocês lembrarem, no início foi bem difícil para mim, para eu enxergar, para eu entender, né? Eu estava muito bloqueada, né? Muito fechada. Enfim, mas o que me levou para o curso foi isso, com certeza, essa situação que eu não tinha resposta, não tinha como resolver, não tinha compreensão e estava acabando comigo, entendeu? Foi isso. Agradeço imensamente até hoje, assim, por Deus ter me colocado, né, no grupo de vocês e por ter a oportunidade de estar participando, estar estudando, porque eu jamais pensei em mudar, sabe, o rumo da minha religiosidade, digamos assim, né? Porque eu sou católica de nascença, né? Aquela coisa de vida inteira, de igreja e tudo. Mas é isso. Uma gratidão a Deus por ter me aberto novos horizontes. que bom, Helena. Feliz com o teu relato. Obrigada. Quem mais? Quem mais quer falar? Vamos, gente, por favor, vamos interagir. Vamos conversar. Tem um porquê disso, depois eu falo para vocês. Pode ser eu, Oi, Cláudia. Cláudia. Assim, eu nasci no meio do espiritismo, né? Desde pequenininha a gente sempre esteve ao redor do espiritismo. Só que na minha juventude, o casamento levou para outro lado, então meio que abandonei, sabe? Mas chegou um período da minha vida, agora, também nessa época do estudo, né, que eu comecei a estudar, eu procurei porque eu estava numa confusão muito grande, familiar, e estava me consumindo muito, sabe? Eu estava ficando com muita revolta dentro. E conversando com Pedro, ele me alertou que era bom eu voltar para minhas raízes, voltar a olhar para dentro de mim, para ter uma estrutura, para entender o que acontece com a gente, para não ficar essa revolta, não achar que, como a Helena falou, as injustiças, né? Não tem injustiça, é tudo perfeito, perfeito. E o tempo fez eu estudar, fez eu compreender e amansar um pouco o meu coração, sabe? Muitas situações hoje em dia eu passo e eu não tenho tanta revolta. Ainda estou um passo muito longe ainda da perfeição, como nós todos aqui, mas eu já consegui domar pelo menos 1% da revolta que eu tinha, sabe? E eu sou muito grata à espiritualidade, a cada um de vocês
principalmente a minha pequena filha, nas minhas conversas, e me ensinar a ser melhor dia a dia, né? Eu sei que eu sou bem quietinha, eu sou das que não falam, mas eu presto bastante atenção. Por Que isso eu bom. procurei também vocês. O Jorge e a Cris, eles são pessoas assim que transmitem coisas boas. Quem sabe a gente ficando um pouquinho perto, a gente pega esse equilíbrio deles, né? É isso, minha querida. Eu acho que a gente procura muito pela dor, né? Muito pela dor, exatamente. Mas graças a Deus que a gente tem essa ferramenta e tem todos os nossos irmãos aí para ajudar a gente, né? Eu Isso. compartilho da mesma opinião do Jorge e da Cris, eu fui extremamente acolhida, assim, se hoje eu consigo estar aqui falando, é pelo auxílio deles, assim, que nunca desistem da gente, né? Quem mais? Mais alguém quer falar? Vejo aqui Mara, Karina. Não consigo ver direito porque eu estou compartilhando a minha tela. A Cris! Fala, Cris! Oi, gente, boa noite. Desculpa, mas eu só cheguei agora, então estou aqui de fora, né? Já estou achando muito bacana, não ouvi a pergunta, mas fala, meu amor. A pergunta é que é o capítulo 5, né? Eu trouxe o capítulo 5 aqui para a gente falar, Bem-aventurados os aflitos, e eu queria ouvir das pessoas o que as fez buscar o curso, o que as fez buscar se conhecer. E eu tô vendo que a gente tem todo mundo alguma coisa em comum aí, né? Quer falar? Quero falar. Quero falar, sim. Eu vi ali a Cláudia falando, né? E já queria dizer que nós somos uma grande corrente. A gente se dá as mãos, né? E não pensem que a gente não tem conflito. E aí agora eu falo pelo Jorge também. Eu e o Jorge, a gente fala muito. E nós também passamos pelas mesmas coisas. Às vezes, aparentemente, parece que a gente, né, é tão equilibrado e a gente procura esse equilíbrio, sim, mas não é diferente de ninguém, né? Até tenho conversado bastante com a Maria Laura, acho que ela não está aí hoje, né? Mas Acho que a dizendo Tati acabou de entrar ah, também. porque esse pendular aí, de um lado para o outro, faz parte da existência, né? Então, não tem como a gente fugir. O que a gente realmente consegue fazer é ver tudo isso de uma maneira proveitosa. E o que me levou, o que me trouxe para o curso, eu acho que o que trouxe o curso para a gente, a minha história já faz alguns anos, acho que mais de 10 anos. Eu tive uma perda na família e queria entender um pouco melhor do que se tratava isso tudo, né? Foi onde eu conheci o Jorge, a gente foi indo, trabalhando lá no grupo de jovens, onde apareceu a Tati, a Maria, a Claudine. E surgiu a ideia, porque a gente se sentia tão feliz com essas novas informações, né, Tati? Tão Nossa! consolado. Nossa, a gente dizia assim, meu Deus, parece que tudo fica tão mais leve. Até o dia que surgiu a ideia, puxa, vamos fazer esse curso presencial, porque começou lá presencial, né? Os sábados à tarde no Ceará. Aí fizemos um projetinho, apresentamos para o Pedro, ele aceitou e aí com a pandemia ele virou online, né? E também foi muito bacana, porque hoje a gente consegue que quem está aqui ouvindo agora e depois quem vai ouvir isso gravado e consegue com que essa informação, um pouquinho mais de tranquilidade chegue, né? Mais longe. E é isso, mas acho que a gente está todo mundo aí no mesmo barco e sou muito grata a Deus por ter vocês todos, né, por perto. Obrigada, Tati. Obrigada, Cris, muito obrigada. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? O porquê de estar aqui hoje, o porquê de ter procurado o curso, o porquê de ter procurado os estudos. Mais alguém? Oi, posso falar? Claro! É a Adriana, tudo bem com vocês? Tudo bom, Adriana? Tudo certo. Então, eu vim, acho que um pouco
de cada coisa que as pessoas falaram até agora. Um pouco por curiosidade também, mas também para melhorar algumas coisas em mim, né? Como, por exemplo, essa parte de ser muito irritadiça. Qualquer coisa me estressava, então estressada aos extremos, né? E a parte de querer ser perfeccionista, assim. E, claro, curiosidade de várias coisas também. O que acontece depois que tu morre e tal, né? E aí, sou vizinha de porta da Cris, um dia ela me convidou no online e aqui estou. Ai, que Aprendendo com legal! todo mundo. E como é que está sendo a quantidade de informações e a maneira que está sendo apresentado? Está conseguindo entender e trazer isso para a tua vida, para que possa, essas questões de irritações, e, enfim, e perfeccionismo, elas possam ser entendidas? Sim, melhorei bastante. Não vou ser hipócrita de dizer que 100%, porque não, né? Mas várias vezes já me peguei assim, exercitando mesmo, principalmente com familiares, que é aquilo que a gente fala que é onde a gente menos usa máscara, né? Então já me peguei várias vezes assim, querendo falar coisas que eu falaria antes de conhecer, né? Coisas que eu conheci no curso, de ter esse conhecimento e lembrar. Não adianta tu falar porque a pessoa, né, não entende, ou entender o outro lado, tentar entender o outro lado, assim, ser mais paciente, né, com as coisas, com as pessoas, né. Sim, tem me ajudado bastante, eu gosto bastante de tudo que a gente aprende. Eu geralmente vejo gravado, é raro quando eu consigo participar ao vivo. E é bem mais proveitoso, assim, eu acho, né? Sim, aham. E obrigada pelo teu relato. Foi muito importante e é muito importante a gente ouvir de vocês e trocar com vocês, né? Porque na maioria das vezes a gente fica aqui falando, e a gente não sabe como vocês estão compreendendo, como estão trazendo para a vida de vocês, porque o conhecimento, o autoconhecimento, ele é isso, né? De nada a gente adianta a gente estar aqui se a gente não trouxer para a nossa vida e aprender a resolver os nossos problemas de maneira diferente, até que um dia a gente passe a não criá-los mais. A gente vai passar a criar outros problemas. Mas esses problemas talvez a gente passe a não criar mais, talvez não da maneira que está sendo criada, né? Mais alguém quer falar? Não? Então eu vou adentrar aqui na aula, que eu quis ouvir de todo mundo um pouquinho, porque a gente tem, após os relatos, né, de todo mundo, é muito tranquilo perceber que todos nós temos problemas, né? E como eu falei ali no início, todos nós temos, vamos chamar de essas aflições que eu trouxe para o capítulo, vamos chamar de problemas, né? Sejam essas aflições ou esses problemas da maneira que forem, tá? Então, a gente vive aqui nesse mundo, né? Nesse planeta que o Espiritismo chama de provas e expiações, onde o mal, ele predomina. Então, ou seja, onde as aflições, elas predominam, porque as nossas dores, os nossos problemas, eles são provenientes do mal, né? E isso é fácil de comprovar, claro que isso eu falei num macro, né? Mas o que a gente sempre costuma a dizer, tudo que acontece no micro, tudo que acontece em pequena escala, acontece em larga escala, né? Tudo que acontece no micro, acontece no macro. Ou seja, nesse nosso pequeno universo aqui, que é o nosso grupo de estudos, um ponto em comum que a gente tem de procurar querer se conhecer, de procurar um estudo, de procurar um auxílio, de procurar uma ajuda, são justamente as aflições,
que a gente passa, né? Então, isso é muito... Ao mesmo tempo que é importante a gente levantar esse ponto, é muito acolhedor, né? Porque num grupo de estudos, a gente consegue trocar muito. E é isso que eu queria que a gente fizesse aqui sempre, que a gente conseguisse trocar muito. Quando a gente chega num curso ou quando a gente está com um problema, parece que o nosso problema ele é o maior do mundo, né? E parece que ele nunca vai se resolver. Mas quando a gente passa a entender que todos os nossos problemas são efeitos, que tudo que a gente passa são efeitos, e que a causa desses problemas estão dentro da gente, a gente passa a ter vontade de querer resolver as situações de maneira diferente. Porque, poxa, se eu sou a causa do meu sofrimento, tu está querendo me dizer, então, que aquele meu vizinho que me incomoda, a culpada sou eu. Tu está querendo me dizer que essa situação do meu trabalho, como a Helena trouxe, ela está me atacando, eu estou sofrendo esse assédio e a culpada sou eu. Tu está querendo me dizer que uma dor que eu estou sentindo por uma perda gigante que eu sofri, a causa sou eu? Ou qualquer problema que eu tenha na minha vida com outro, financeiro, amoroso, com filho, qualquer tipo de problema está querendo me dizer que a causa sou eu? E a gente diz que sim, que por mais doloroso que seja ouvir isso, sim, a causa de todos os nossos problemas e de todas as nossas mazelas somos nós. E o maravilhoso disso é que se nós somos a causa dos nossos problemas, nós somos as pessoas responsáveis por resolvê-las. Então, não está na mão de outra pessoa, não está na mão do meu vizinho melhorar, não está na mão do meu colega de trabalho parar de fazer as coisas comigo, não está na mão da vida de parar de tirar e colocar pessoas no meu caminho, não está. Está na minha mão. E isso é muito libertador. Porque os problemas, as situações de vida, elas não vão parar de existir. Elas vão continuar a todo momento. Até para a pessoa mais iluminada, as situações, as provações, elas vão continuar acontecendo. Um exemplo disso é a vida de Jesus, né? Ele foi provado a todo momento. Até Jesus tinha problemas. Mas a maneira com que ele resolvia os problemas dele era sempre diferente, né? Ele resolvia com uma coisinha que falta muito na gente, né? Que é a resignação, que é a humildade, que eu acho que é a chave principal para que a gente possa olhar para os nossos problemas de uma forma diferente e que a gente possa dar um novo destino para eles, né? Hoje eu até fui pegar aqui agora no meu celular, estava lendo uma mensagem de Krishnamurti, e ele dizia que aprender um movimento do conhecido para o desconhecido. Ou seja, aprender é pegar tudo que a gente tem de bagagem hoje, porque nós somos seres milenares, né? A gente não existe só aqui agora. Nós temos uma linha do tempo aí de milhares de existências, né? Que uma está conectada com a outra. Então, a gente vai trazendo toda essa bagagem, né? Em forma de existências, fazendo sempre as mesmas coisas e resolvendo os nossos problemas desse conhecido que a gente tem e nunca resolvendo de uma maneira diferente, de uma maneira desconhecida, né? Ou seja, a nossa capacidade de aprender, ela está sempre limitada, porque a gente está sempre buscando segurança em resolver e falar tudo sempre da mesma forma, porque essa é a forma que eu encontrei de me sentir segura, né? E a gente vai falar um pouquinho, eu trouxe aqui esse capítulo 5, Bem-aventurados,
ele é dividido em 7 partes, e a gente vai falar disso um pouquinho, disso que eu estou falando ali em motivos de resignação, que é na parte 5, né? Onde a gente vai falar do esquecimento do passado e o porquê, né? Isso até pude perceber agora que para quem está chegando agora é muito importante a gente falar um pouquinho desse mecanismo, de como funciona, né? Essas diversas existências que a gente tem e de como é esse esquecimento e o quanto isso é benéfico para a gente, por mais que a gente pense que, poxa, hoje eu estou sofrendo por alguma coisa que eu fiz em 5 encarnações passadas, isso é muito injusto, né? Vamos falar disso em Justiça das Aflições, vamos falar em causas anteriores e vamos falar em motivos de resignação. Para começar esse capítulo, a gente precisa ter sempre em mente a justiça, né? Deus é só justiça, Deus é só amor, Deus é só bondade. Então, nada do que acontece com a gente é injusto, né? Porque a gente parte do princípio de que Deus é só amor e só justiça, não tem como ele ser injusto em permitir que o mal ainda nos aconteça. Deus nos ama tanto, mas mais do que a gente mesmo, mais do que a gente possa mensurar, porque o que a gente faz hoje é tentar imaginar e não sentir, né? Deus nos ama tanto que ainda assim permite que o mal aconteça, porque ele entende que é essa a nossa linguagem. E ele sabe que o mal é uma ferramenta transitória para nos ajudar nessa evolução, para nos ajudar nesse caminho de volta a ele, né? Então, nesse primeiro capítulo, que é Justiça das Aflições, a gente trouxe essa ideia de que tudo que acontece com a gente é justo e benéfico. Nada, não tem uma bala perdida, um atropelamento, nada do que aconteça. Assim, a gente pode trazer 1000 exemplos, e eu lembro das vezes que a gente já estudou esse capítulo, né? Seja no curso do Evangelho, seja em palestras no Seara, e é uma dúvida que sempre surge, né, para quem está chegando agora. Poxa, mas tu está querendo me dizer, então, que uma criança que nasce com uma doença raríssima, e, enfim, uma criança que se vai cedo, alguém que, nossa, foi assassinado injustamente, sabe, coisas assim, tá querendo me dizer que nada disso é injustiça, então, que não existe essa injustiça. E eu digo que não. Eu digo que não porque a gente não sabe em todas essas existências o que a gente foi, a gente não sabe o que a gente fez, a gente tem aí uma ferramenta, 2 ferramentas que eu acho que são importantíssimas que Deus deixou para a gente, por mais que a gente tenha esse esquecimento do passado, que é a nossa consciência e os nossos instintos, por que não? Os nossos instintos, eles estão aí para nos mostrar como que a gente resolve e resolvia os nossos problemas desde que eles foram criados, né? Foi a Adriana, né, que deu o exemplo da irritabilidade, que deu o exemplo da impaciência, do perfeccionismo, que por trás está escondido a arrogância, né, de tudo que a gente é, não só disso, né, está escondido a arrogância. Os instintos, eles estão aí para mostrar para a gente, é como se eles fossem um alerta, né, tá aqui, tu resolve os problemas dessa maneira. Então, vamos olhar para eles de uma outra maneira e dar um outro rumo para eles, né? E o que a gente faz hoje é completamente diferente, né? Hoje a gente olha para o instinto e fala para ele, não, vive aí por mim, vou ser colérica, vou ser raivosa, você ciumenta, você tudo, pode viver aí para mim, porque
eu mesma não quero deixar que o bem chegue, né? Eu mesma não quero deixar que o amor conduza a minha vida, né? E ao invés de assim como o ego, né? Esses instintos servirem como um radar que fica ali piscando onde a gente precisa melhorar, a gente se torna um com tudo isso, né? Com todos esses sentimentos e passa a viver a nossa vida e ter as nossas atitudes a partir de todos esses instintos. E muitas vezes, gente, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, isso tá tão enraizado que acaba sendo inconsciente, né? E às vezes a gente tem atitudes que a gente já enxerga tudo tão distorcido que uma atitude que a gente acha que está sendo benéfica, no fundo, ela esconde uma carência, né? Onde eu agrado alguém por carência, onde eu faço um bem por carência, ou esperando algo em troca, e isso está tão enraizado que e está tão distorcido que a gente já nem sabe mais, a gente nem se dá conta mais. Então, que esse capítulo e que todas essas aulas, toda essa proposta que o Jorge e a Cris trouxeram para que a gente possa desfazer um pouco esse novelo, né, de onde a gente se colocou dessa bagunça aí mental e enfim, de sentimentos e de tudo, né, nessa bagunça, nesse poço aí que a gente se colocou, nesse emaranhado, que a gente possa ir entendendo e desenrolando um pouquinho, mas que a gente tenha sempre em mente que nunca é o outro, é sempre a gente. Eu tô aqui falando, alguém quer falar alguma coisa? Eu não consigo ver aqui se alguém levantou a mão ou não, eu acho que não, deve aparecer na tela para mim, né? Mas eu acho que não. Então, vamos lá. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis, né? E Deus traz aqui, claro, Jesus traz aqui, né? Jesus falava em parábolas e falava através de metáforas, né? Porque era uma linguagem muito apropriada para a época, né? Falar do pobre, falar do que tem fome, falar dos que choram, porque naquela época não tinha Google, né, pessoal? Hoje a gente tem muito acesso à informação e a tudo, e assim como a gente foi evoluindo de lá para cá, a comunicação ela também foi. Então, para a época, essa foi a maneira que Jesus encontrou para conversar com todo mundo que estava ali ao redor dele, né? Mas o que Jesus queria dizer com isso, né? Que a gente precisa passar por tudo isso que a gente está passando, né? Por todos os problemas, porque é só através da dor que a gente vai conseguir ter alegria de novo, né? A gente, nessa linha do tempo, a gente saiu por aí lançando milhares e milhares de impulsos que não foram tão legais, que não foram tão bons, né? E uma vez que eu lanço um impulso, ele precisa se neutralizar. Se eu lanço um impulso na direção incorreta, digamos assim, né? E isso a nossa consciência ela vai nos dizer, e eu vou falar um pouco disso depois, sobre o mal ali, daqui a pouquinho já vou falar. Mas quando eu lanço um impulso que é na direção contrária, quando eu digo contrária, contrária ao amor, contrária a Deus, e o contrário do amor é esse mal, né? Eu preciso, assim como a gente evolui, esses impulsos eles também precisam evoluir. Então a gente lança e eles precisam evoluir também, né? Então nesse mundo que a gente vive com o nível de consciência cristalizada que a gente tem, é só através da dor. Então Jesus pede para que a gente fique feliz por estar passando por todas essas dores, não tipo, meu Deus, nossa, que felicidade, estou passando por isso, mas que a gente entenda o real sentido que isso tem na nossa vida,
né? Eu estou passando por essa dor, eu tô paralisada nessa dor, para que o novo ele possa chegar, para que uma nova abertura de consciência possa vir, porque eu, na minha ignorância e na minha inércia de comportamento, não estou conseguindo enxergar. Então, eu me choco com esse Deus, né? Me choco, na verdade, com essa lei, e a lei ela tem uma reação para que eu possa me libertar, porque senão eu jamais encontraria, jamais conseguiria encontrar esse reino de Deus, digamos assim, todo esse amor e toda essa paz e toda essa mansidão dentro de mim. Pode falar, Cris, por favor. Então, só dentro desse contexto, é importante a gente entender, por exemplo, né, ele diz ali, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, quando a gente tem uma dor, a gente precisa entender o mecanismo do abuso, né, Tati? Isso. Porque quando a gente compreende, aí a gente diz assim, poxa, mas então eu tenho que me conformar, eu tenho que ser... como tu falou ali, eu preciso compreender que essa dor é benéfica, sim, e isso tem um porquê. E é importante a gente compreender as coisas com uma amplitude maior, para que a gente seja aquele que compreende, porque usou de inteligência, né? Então, dentro da lei de Deus, existe esse mecanismo maravilhoso. E isso aconteceu, né? Nós já lançamos muitas trajetórias, ou seja, muitas forças, como a Tati falou, e continuamos lançando também. Então, é preciso que a gente compreenda que onde há um abuso, haverá uma privação. E se hoje eu vivo uma privação, houve um abuso. Isso é fundamental para que a gente entenda todo esse mecanismo, que é muito maravilhoso. É isso, Tati, só para complementar. Obrigada, Cris. E muito bem lembrado, eu acho que esse mecanismo até... A Maria falou um pouco e a Clô também na outra aula, né, Cris, se eu não me engano. Não, a Cris tu não estava na última aula, né, Cris? Eu não estava, infelizmente. Isso. Foi muito bem lembrado, Cris, obrigada, porque eu até antes de começar a aula, a gente fica ali falando e falando, né, pensando no que a gente vai falar, e obrigada, eu tinha esquecido disso, de falar isso, que... a gente falou sobre essas fases, né, enfim, de abuso e privação e tudo mais, então é justamente disso que a Cris está falando, né? Chega um momento em que a gente não tem mais como abusar de um comportamento. E aí a gente começa a sentir dor, né? Por isso que, às vezes, a gente vê uma pessoa, e eu acho que... Deixa eu até passar esse slide, não sei se está aqui agora, mas em algum momento vai ter. Não. Às vezes a gente vê pessoas abusando de comportamentos, né? Tipo, abusando de um mal, seja ele qualquer que seja. Às vezes a gente pensa, poxa, essa pessoa só faz o mal e ela sempre se dá bem. Ela sempre mente, sempre se dá bem, age com astúcia, sempre se dá bem, passa a perna nos outros e sempre se dá bem. E aí, às vezes, a gente para pensar e às vezes até duvida, né? Da força do bem. Poxa, todo mundo fala que o bem sempre vence, mas para essas pessoas parece que nada acontece. Porque também a gente está em estágios e momentos de vida e de evolução diferentes, né? Então, essa pessoa, ela ainda tem a oportunidade de abusar de comportamentos. Ela ainda a grosso modo dizendo, ela ainda tem corda, né, para se enforcar. Mas vai chegar um momento que a corda vai apertar e ela vai sofrer tudo isso, não em forma de, né, de punição. A vida não está aqui para punir ninguém, né? Mas, como eu falei, são impulsos que a gente lança e que a gente vai ter que neutralizá-los para que a gente possa evoluir, para a gente possa ficar em paz com todos esses impulsos que a gente lançou, né? E com a gente mesmo, e com a vida. Então, não pensem que tudo isso está passando impune, né? Primeiro que, se a gente pensar assim, já é a gente querendo se colocar no lugar de Deus e no lugar de justiceiro, né? Sou eu que sei como a vida deve ser e como Deus deve ser. E segundo que a vida e que Deus,
enxergam tudo, veem tudo, né? E tudo isso está sendo gravado no perispírito de cada um que está lançando. Então, vai chegar uma hora que a vida ela vai agir para que essa pessoa, seja nessa encarnação ou seja em outras, tanto é que a gente sofre dores agora porque a gente já abusou muito em outras existências e continua abusando nessa, então a dor chegou e para essas pessoas também vai chegar, né? E bem-aventurados dos que já sentem dor, porque já estão no caminho, nesse caminho de volta para Deus, né? E para o amor. E aí ele traz aqui, mas ai de vós ricos, porque tendes no fundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Que são exatamente essas pessoas e nós, não só essas pessoas, a gente fala essas pessoas como se elas estivessem muito longe da gente, mas não, todos nós, eu, a Cris, a Helena, o Jorge, Carlinhos, Maria, Mara, Cláudia, todo mundo que está aqui, Karina, Adriana, todo mundo, a gente ainda abusa, assim, de comportamentos e ai de nós, né? Porque a gente abusa de comportamentos e tem esses prazeres rápidos que esses comportamentos nos trazem, esses prazeres rápidos, né? É horrível falar isso, mas às vezes a gente tem um comportamento ruim que nos causa prazer, né? Eu vou lá e tenho uma raiva e eu só fico satisfeita depois que eu tenho aquela raiva. Eu sinto um ciúme e só fico satisfeita depois que eu libero todo aquele ciúme. A nossa mente, ela quer esses prazeres rápidos, né? Então, às vezes, eu tenho uma preguiça e me deixo levar por uma inércia, não... Tô cheia de coisas para fazer no meu dia a dia, onde a vida me pede movimento, e eu fico ali deitada na minha preguiça porque eu abuso desse comportamento, eu quero aquele prazer rápido, entende? Todos nós temos isso, e ai de nós. Porque todos esses comportamentos, um pouquinho cada dia, ao longo de todos os dias, eu sempre costumo falar isso. Imagina, eu todos os dias fazendo o mesmo comportamento, várias vezes ao dia, ao longo desses meus 35 anos, pensa na cordinha que eu estou arrumando para o meu pescoço, para me enforcar, né? A conta ela vai chegar para todo mundo. E uns estão em níveis do mal ali, né? De instintivo maior e outros estão menores, né? O que nos diferencia para essas pessoas que cometem atrocidades é que a gente, claro, a gente não mata mais, não rouba mais, mas os impulsos que nos levam a fazer essas coisas são os mesmos que levam pessoas a cometer grandes atrocidades, né? Então, ai de todos nós que ainda sentimos prazer na inércia, porque a gente ainda vai ter que aprender e vai aprender através da dor. Pode falar, Cris, por favor. Ai, Tati, a tua aula tá maravilhosa, mas tem hora que dá uma coceira para falar que não aguento. Cara, eu amo que todo mundo fale. Por favor, tanto é que quando o Jorge está aqui, eu fico toda hora chamando por ele. Eu fico muito agoniada de dar aula e falando sozinha, sabe? Sim. Obrigada, Cris. Não, é que esse assunto que tu tocou agora, ele é tão importante, porque às vezes a gente, como tu falou ali, né? O mal. Às vezes a gente vê o mal muito distante da gente, no sentido de que, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito boa. E a gente vê esse mal assim, roubou, enganou, mente, né? E sempre para fora da gente, no sentido de fazer para o outro. Só que a gente faz um mal danado para a gente mesmo, através dos pensamentos, dos hábitos que a gente tem, de todos os equívocos que a gente comete, né? Através de uma autoestima muito baixa, de um sentimento de não merecimento, tudo isso que está tudo aqui dentro e está dentro de cada um e a gente não consegue lidar com isso. Isso também é o mal, é a sombra, né? Que a gente quer tanto conseguir lidar com ela. E a gente pode ver o quanto de mal que a gente se provoca, vamos dizer, uma autoprovocação, a gente pode ver como a humanidade está doente. Porque tudo isso traz doença para o corpo físico, através desses comportamentos, desses pensamentos e tudo mais. Então, é tudo muito
sutil, sabe? E por isso a dificuldade que a gente tem de não perceber. Eu vou dar um exemplo muito bobo, que eu contei para o Jorge essa semana. Eu sou uma pessoa muito controladora, né? Mas a gente vê a questão do controle sempre para fora da gente, né? Agora não, estou mais tranquila, já não quero colocar a minha vontade para os outros, né? Mas aí eu me peguei fazendo uma coisa muito interessante. Me deu sono, e um sono fora de hora. Mas aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu dormi à tarde, por que eu estou com sono agora? Eu não posso ter sono agora. Olha o absurdo. Compreende? Aí assim, ó, mas eu nunca tinha me tocado disso, é um comportamento que eu tenho sempre. Por exemplo, eu sinto alguma coisa, uma dor de estômago. Aí eu fico, será que eu comi? Será que tal? Será que isso? Será que aquilo? Sabe, a mente está sempre buscando a culpa em alguma coisa, em alguma situação, né? Então eu preciso ter a resposta, isso é controle, né? Então eu preciso ter a resposta de tudo, senão a minha mente não me deixa tranquila. Eu não me deixo tranquila. Quando eu me toquei que isso era controle, eu comecei a rir sozinha. Cara, eu não posso ter sono fora de hora, sabe? O nível do controle, né, Cris? E assim, ó, e tu tem aquele comportamento, tá tudo bem, tu nem vê aquilo, sabe? E isso acontece com tudo, com a irritação, com qualquer outro, com a raiva, né? Então a gente vai criando uns hábitos assim, e eles ficam tão impregnados que a gente realmente não percebe. Então é um exemplo bem bobinho assim, mas o quanto eu não me permito, né? Não posso ter sono fora de hora. Imagina. Imagina, para ver o nível da coisa, né? Tá bom, nega, obrigada. Ai, Cris, obrigada pelo exemplo maravilhoso, porque é muito isso, às vezes a gente acha que o mal ele está muito distante da gente, e olha como ele está disfarçado ali, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, que o mal ele tem várias vertentes e vários disfarces, mas é sempre o mal, né? E a Cris, que bom que a Cris estava desperta naquele momento, né? Porque para que a gente possa entender todos os nossos problemas, a gente precisa ter consciência de uma vez por todas que o mal ele está dentro da gente e ele é a maioria nas nossas atitudes. Então a gente precisa nos conhecer e colocar ordem no nosso mundo para ver onde ele está preponderando, né? Mas isso, claro, a gente não vai fazer da noite para o dia. A gente vai fazer em pequenos passos, né? Como o Jorge colocou ontem, hoje no grupo ali, um pouquinho a cada dia. Mas para isso a gente precisa estar disposto, né? Precisa de disposição, precisa querer, precisa ter vontade, né? Como a gente sempre fala aqui, e precisa de uma vez por todas aceitar que o mal ele está dentro da gente e que ele é a base de muitas das nossas atitudes, o mal e a carência, né? Então fica aí o convite para que a aula é sobre aflições, então para que a gente consiga dar um novo rumo para as nossas aflições. E o primeiro passo é entender que o motivo das nossas aflições somos nós mesmos, eles estão dentro da gente, e que essas nossas dores, elas são provenientes de comportamentos que a gente ainda insiste em fazer na direção contrária. E aqui, direção contrária, a gente traz como o mal, né? Que é o contrário do bem. Então, o mal, tudo isso, ele está dentro da gente. Certo? Mais alguém quer falar? Mais alguém quer contribuir? Mais alguém quer dar exemplos? Os exemplos são muito legais. Maria e Tati estão aí? Não, acho que não sei. Não consigo ver todo mundo que está aqui. Carlinhos está aí quieto, quer contribuir? Carlinhos. Eu posso dar uma palavrinha, Tati? Helena, por favor. Acabei de ver aqui tu agora, Helena. Por favor. Mas eu só abri o microfone, eu não... eu não estava vendo o nome das pessoas, sabe? Mas assim, eu só até para reforçar, né, tudo que foi dito até o momento, principalmente os exemplos que a Cris deu, né?
a grande importância de estar desperto, né? A gente tem que estar o tempo todo cuidando, observando, né? Vendo sentimentos. Nossa, qualquer vacilo, assim, tá tão enraizado essas coisas ruins na gente, esses péssimos hábitos mentais que a gente tem, né? E é um pequeno deslize. Eu até estava contando para mim, que eu estou aqui no Campeche, na casa da minha filha, né? E ontem eu me senti uma monja, como ela mesma me intitulou, porque... Mas assim, ó, o quanto digamos assim, o quanto é benéfico a gente estar desperto, prestar atenção nas coisas que acontecem e não se deixar levar, né? Tipo assim, eu tinha dobrado uma pilha de roupa, e aqui tem 2 pisos, uma escada bem íngreme, né? Mas a pilha era grande, a preguiça de trazer em 2 remessas, eu resolvi pegar tudo e subir a escada. Eu tava da metade para cima, despencou todas as roupas, escada abaixo. Nossa, sabe, aí, como a Adriana falou, né, eu sou a campeã do pavio curto, da irritação, né, então, graças a Deus, agora já tenho, né, mas assim, sabe, respirei fundo, digo, não tenho o que fazer, né, desci, juntei tudo, dobrei aquela coisa, tal. Quando eu chego no quarto comecei a guardar, eu dei com o dedinho no pé da cama, você sabe quanto isso dói, né? Sabe? Muito, com o dedo roxo. Cara, foi aqui. seguido, assim. Uhum. Então, eu estava respirando ainda, né? Controlando a minha irritação da roupa ter caído. Eu tenho que fazer o trabalho 2 vezes. Bati com o dedinho. Nossa, assim, respirei, digo, não vai me dominar. Dei a volta na cama, não dei com o joelho na cabeceira da cama, gente. Olha, pelo amor... 3 seguido, assim. E, gente, creiam, eu estou sendo sincera com vocês. Eu não deixei a irritação me dominar. Sabe? Para mim, isso foi uma grande vitória, assim, sabe? E é o tipo de coisa assim, são essas pequenas coisinhas, né? E é como a Cris falou, são coisas sutis, e tu acabou de falar também, né? No dia a dia, coisas pequenas, a gente acha, não, eu quero esperar grandes... Não são as grandes coisas, são essas coisas pequenas do dia a dia de todo mundo que merecem a nossa atenção, né? E por isso que eu digo, é maravilhoso. Né? Quando a gente consegue ter essa perspectiva. E tu percebeu que tudo isso aconteceu por causa da preguiça, né? Sim, tudo começou pela preguiça de subir 2 vezes a escada. Como a gente lança um comportamento, né? Lança um impulso e aí a gente vai ali sucintamente com astúcia, a gente vai lá, não, eu vou levar tudo, eu consigo levar tudo, né? Mas ela tá ali enraizada e a gente finge que a gente não vê. E aí por isso que acontecem as coisas com a gente, né? Exatamente. Mas é isso que eu digo assim, sabe? Aí a Tainara, minha filha, disse, meu Deus, mãe, ela até citou o nome de uma monja que está nas redes sociais agora, esqueci o nome dela. Essa mesmo. Ela disse, meu Deus, mãe, se isso acontecesse comigo, primeiro já tinha chutado as roupas todas, não tinha mais juntado, sabe? Uhum. E me chamou a atenção pela sequência, foram 3, sabe, situações que me tirariam do sério, né? Isso é muito bom, assim, muito bom. Claro que, nossa, milhões e milhões de situações assim resolvidas, né? Mas, assim, a gente se sente bem, né? Quando a gente consegue não se deixar dominar, isso é muito bom. Era isso. Obrigada, Helena. Pode falar, Cris. Não, só exemplo bom esse, né? Nossa, a Helena se superou, né? Mas, assim, ó, essa questão de escolher, né? Porque a gente tem que compreender que nós estamos falando aqui de aflições. E a gente tem o lançamento das trajetórias o tempo inteiro. Então, nesse momento ali que a Helena escolheu não se irritar, ela lançou uma força também, né? Existe toda uma questão de energia, de vibração. Então, ela poderia ter deixado se dominar, mas, né, se conteve. E aí que é o bacana, porque é um comportamento novo. Vai chegar um momento, porque nós temos um subconsciente que dá esses impulsos, né? Então, o primeiro impulso que ela teve, qual foi? Né? Provavelmente foi o de xingar, mas ela ainda precisa fazer esse movimento, ela precisa estar desperta, olhar esse pensamento chegar e não deixar dominar. E aí é que vem a
a grande sacada de criar um hábito. Ela está criando um hábito, porque ela está repetindo um movimento que é benéfico, né? E esse subconsciente vai chegar um momento que ela vai reagir dessa maneira, sem fazer esforço. Ou seja, ela vai dar com o dedinho, ela vai deixar talvez cair alguma coisa, mas já vai ser instintivo dela agir de uma maneira convergente com o evangelho, né? Bondosa, amorosa, e isso é que é bacana. Então, no começo parece que a gente precisa fazer muito esforço, mas a gente pode escolher sempre. Aí, ontem foi o dia da nossa entrega de marmitas, né? E o meu guri vai junto, e ele colocou a mão para fora do carro, porque ele vai atrás, e o Murilo fechou a porta do carro e pegou o dedo dele, né? Ficou com o dedo ali na porta. Aí ele gritou, abre a porta. Tá, e abriu uma porta. Só que aí, mas eu só estou dando um exemplo aqui que a gente pode escolher o tempo inteiro. Ficamos tranquilos, não, ok, machucou, não machucou, paramos ali, conseguimos um copo com gelo, e ele colocou a mão e a gente continuou o caminho, né, entregando as nossas marmitas e tal, mas trabalhamos isso tudo de uma maneira muito tranquila. Claro, ele não precisou ir para o hospital, nem nada assim, não foi nada grave, mas poderia ter, sabe? E é esse o exemplo que eu quero dar, e que a Helena também deu. A gente pode escolher o tempo inteiro se revoltar, brigar, xingar, colocar a culpa no outro, por que que tu botou a mão ali, por que que tu fechou, entende? E entender como uma situação que acontece na vida da gente, né? E daqui a pouco, olha, a gente vai exercitar tanto esse tipo de comportamento, vai se relacionar com esse bem, que é o mais bacana de tudo, e daqui a pouco a gente vai estar com uma vida mais tranquila, porque as coisas vão chegando, não deixam de chegar, né, Tati? Os problemas não deixam de chegar. E a gente vai estar ali, lidando com tudo isso de uma maneira benéfica, né? Aprendendo. É isso, vamos em frente. Exatamente. Obrigada, Cris. Eu acho que a Rosângela quer falar também, né, Rosângela? Boa noite. Boa noite. Eu estava rindo aqui com a Helena, né? Porque ela relatando a situação dela lá na sequência de acidentes que ela sofreu, assim, eu estava me enxergando algum tempo atrás, né? Porque eu também era assim, né? Meus filhos falam assim, meu Deus, mãe, como assim? Era bem assim, 2, 3, olha, não chegava nem 3, eu já estava assim, esbravejando, falando, xingando e ficando brava por qualquer coisa. E realmente, assim, é um hábito a gente trabalhar dia após dia esse comportamento de não se autoagredir, porque é uma autoagressão esse comportamento de ira, de ficar se incomodando com tudo, se irritando com tudo, enfim, né? E é bem assim mesmo que acontece, né? Quando a gente se dá conta do quanto medíocre nós somos no nosso comportamento, muitas vezes a gente acaba ficando se sentindo envergonhado dentro do nosso eu, que, né, fala assim, meu Deus, como é que eu consegui me comportar dessa forma? Como é que eu não enxerguei isso antes, né? E bem, o caminho é bem isso aí mesmo, é autoobservação, é autocontrole a cada momento. É claro que, né, não somos deuses, né, ainda. Talvez algum dia a gente vai chegar bem pertinho dele, assim, ó, acredita que uns bilhões de anos. Mas o caminho é bem isso aí mesmo. Olha, essa semana eu estava conversando com meu filho, daí nem me lembro assim, o assunto agora, né? Ele me deu uma nos dedos assim que eu falei, meu Deus do céu, como a gente aprende com eles também, né? Muito, aliás, né? Eles vêm para nos ensinar muita coisa, né? E são as observações do dia a dia que a gente vai vendo onde a gente está, quais são as pedras que nós estamos pisando, né? Pisando, virando pé, não se dá conta e vai indo, vai tocando em frente, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu estou adorando essas aulas. Não são todas as aulas que eu estou presente, mas assisto depois. E assim, ó, parabéns para todos os que deram aulas até agora, para você também, a Tati, né, também, né? E eu estou aprendendo muito com vocês, muito mesmo. Parabéns para todos. Obrigada pela oportunidade. Muito deixa eu falar, Tati, adorei essa definição da Rosângela. Autoagressão. Gente, eu ia olha falar só. disso também. Vê só, né? Que definição. Porque realmente, né? A gente só faz mal é pra gente mesmo, é uma autoagressão, né?
Sim. Quando tu colapsa uma onda de agressão, de irritação, meu Deus, né? Tu quebra tudo, tu fica ruim, dói a cabeça, dói o estômago. Gente, como é que a gente não se permite isso, né, Rosângela? Como que a gente se permite, né? Exatamente. E é bem sem mesmo, dói o estômago. Depois que a gente tem irritação, que tu tenta centrar novamente e fala assim, quando eu estou me envenenando, que eu estou criando no meu corpo, como é que eu estou conseguindo absorver isso? Como é que eu não observo isso antes de ter essa reação, sabe? Outro dia eu estava no trânsito com o Robson, né, com meu marido, e ele meio que xingou lá alguém, isso que eu estava dirigindo, né, para ele. Aí eu falei assim, bem, a hora que você se der conta que não xingar a gente ganha e é um bem enorme para nós, você vai começar a mudar. Mas não dá porque não sei o que. Para, autoobservação, vamos lá, vamos trabalhar isso aí, vamos parar de xingar no trânsito, sabe? São pequenas coisas do dia a dia que vai tirando o veneno das nossas vidas, do nosso comportamento, enfim. Vamos trabalhando, vamos lá, que um dia a gente chega mais perto. É exatamente É isso aí, isso, gente. Rosângela. Obrigada pela oportunidade. Um abraço para vocês todos. Obrigada por colaborar aqui para a gente, por contribuir. E ainda bem que a gente não enxerga a vibração mesmo, né? O Jorge que sempre fala isso para a gente. Ainda bem que a gente não consegue enxergar a vibração, porque é da pior qualidade quando a gente escolhe se automutilar, né, como foi a tua proposta, quando a gente escolhe esse tipo de atitude e de comportamento, né? É como se uma fumaça negra, ela nos envolvesse, assim. Então, e a gente tem, como você falou muito bem, a gente faz isso pra gente mesmo, né? Então, a gente não é para um outro, eu tô xingando o outro, mas o mal que eu tô fazendo é para mim mesma. Claro, eu tô lançando uma energia para o outro, e se ele tiver ali vulnerável, né? Se ele não tiver vigilante no mundo dele, ele vai cair. Quem é que tá, né? A gente está sempre tão acelerado, então sempre lidando com essas coisas externas, assim, que muito pouco a gente olha para o que a gente está sentindo, né? Então, a gente indiretamente acaba, assim, fazendo mal para o outro, porém, principalmente para a gente, né? Que depois nós vamos ter que lidar com todas as consequências dessas nossas atitudes. Vamos lá. Justiça das aflições. Então, aí a gente, falando ainda desse primeiro item, né? Vamos encerrar esse primeiro item, na verdade, onde a gente estava conversando antes que tudo que acontece com a gente é porque tem que acontecer, independente da dor que a gente esteja passando, independente do problema ou da situação que a gente esteja passando, seja derrubar uma pilha de roupa, seja trancar um dedo no carro, seja sentir um simples sono, né, Cris? Qualquer coisa, seja uma confusão que eu esteja inserida, um problema de qualquer natureza, tá? Ele tá ali para me ajudar a dar um salto, né? Para que eu possa evoluir, para que eu possa parar de patinar sempre nos mesmos comportamentos. Então, tudo isso é justo, né? Por mais que a gente se revolte contra a vida, se revolte contra o problema, se revolte contra Deus, né? A gente parta desse princípio que é injusto o que acontece com a gente, essa injustiça, de uma vez por todas, ela não existe, tá? Então, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus, tá? E a gente precisa ter sempre em mente que quem manda é Ele, tá? É Ele que tá a todo momento, claro que a gente cria a nossa vida, mas é Ele quem permite que a gente crie, né? E Ele permite a partir dessa bondade, dessa justiça e desse poder, né? Quem manda é Ele. A gente precisa se colocar nesse movimento como um aprendiz e como um servo dele, entendendo que ele sim
sabe o que é melhor para a gente, e que a nossa visão ela é completamente distorcida. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade, né? Deus não tem seus preferidos, não, gente. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. E digo mais, ainda acrescento, essa causa, ela está dentro de cada um de nós, né? Então, aí a gente vai falar agora das causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Eu trouxe junto, tá, gente? O capítulo ele é bem extenso, claro que a gente não veio para apresentar o capítulo exatamente como ele é, a gente veio para trazer um novo olhar, uma nova ideia, para que a gente possa inserir da melhor maneira possível na nossa vida, mas eu vou dar uma resumida, então eu trouxe as causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições juntos, tá? Então, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente e outras fora desta vida, ou seja, né, existem o que a gente chama de expiações, né, que é quando a gente está ainda resolvendo pendengas de outras vidas e a gente traz, porque como a gente está sempre lançando os mesmos impulsos, os problemas eles vêm com a gente, né? Mas às vezes eu abro um buraco tão grande ali no meu perispírito que eu preciso expiar tudo isso. Eu venho para essa vida justamente para resolver esse problema que eu já estou patinando demais. Então eu venho às vezes com problemas muito graves, né? Sejam de doenças de relacionamento, principalmente doenças muito graves, assim. Elas têm causa, elas são originadas de vidas anteriores, né? E tem outras que não, tem outras que são decorrentes dessas existências mesmo, porque, claro, tudo isso são comportamentos enraizados que a gente tem, que a gente insiste em fazer, mas tem outras que têm causas nessa vida presente mesmo, né? Que a gente vai aí acumulando também, e quem sabe um dia não se tornem expiações em outras vidas, né? Mas dessas vidas presentes, dessa nossa vida presente, esses pequenos problemas que eles vão aparecendo, a gente chama de provas e expiações. Por isso que a gente diz que o planeta que a gente vive hoje, o planeta Terra, é de provas e expiações, né? Porque a gente está aqui para resolver, a gente está aqui para sentir dor, basicamente. Claro que Deus não criou ninguém para ser infeliz, né? Deus nos criou para a felicidade, para o amor. Mas a gente escolhe todos os dias ainda ficarmos presos em tudo isso que é conhecido para a gente, né? Como eu falei antes, Deus nos deu ali a consciência para a gente ter uma noção do que é certo, né? E a gente sabe, a gente tem essa noção do que é certo e o que é errado, e nos deu os instintos, né? Como uma ferramenta aqui, mas que a gente usa para um lado completamente oposto, né? A gente usa para que eles vivam pela gente e para que a gente faça o mal para a gente e para as outras pessoas, né? Então, os problemas na nossa vida, eles têm duas causas aí. Ou são expiações de vidas passadas, ou são provas, né, de vidas não tão passadas assim, talvez uma ou outra encarnação atrás, e que a gente continua fazendo nessa vida. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. E esse é um exercício que às vezes a gente se propõe a fazer, eu não sei vocês, né? Não sei como é aí com vocês, mas que quando eu me proponho a fazer, às vezes eu fecho os meus olhos, eu quero fechar os meus olhos porque dói, né? A gente tem uma imagem de perfeição da gente tão absurda, mas tão absurda assim, que olha, a gente pega a nossa criatividade, toda a potência que Deus nos dá para criar umas coisas assim que são absurdas, né? E a gente faz uma imagem de perfeição da gente assim que ela é completamente inexistente e inatingível, né? E aí, quando acontecem coisas com a gente,
quando vem as dores, e a gente precisa olhar para elas, né, para que a gente possa entender e ter um comportamento novo das próximas vezes, né, porque as provas elas vão continuar vindo, quando a gente olha para dentro da gente, isso dói, porque isso choca aquela imagem de perfeita que eu quero passar para o mundo, que eu quero passar para o outro, né? Mas a gente precisa entender que existe uma distância muito grande dessa imagem e do que eu realmente sou. Eu sou ali simples, sabe? E tudo isso que a minha mente inventa é tão distante para que justamente eu não possa alcançar. E para que eu viva com essa sensação de baixa estima, de incapacidade e de tudo mais. E a nossa mente, ela faz isso com a gente o tempo inteiro. Então, a gente, ao invés de o tempo inteiro desconstruir essa imagem que a gente criou da gente mesmo, a gente está o tempo inteiro alimentando essa imagem, que é como a Helena trouxe para a gente no começo dela, não, mas eu sou perfeita, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não, hoje eu... Não, eu sei tudo, eu não faço mais isso, eu sei tudo que vocês estão falando, eu sei tudo, então eu não tenho mais essa imagem de perfeição. Às vezes a gente tenta não defender, às vezes está tão enraizado que a gente não sabe que a gente está defendendo essa imagem, mas às vezes a gente tenta, com a própria astúcia, defender essa imagem. Então, a gente está aqui hoje, nessa vida, para que a gente possa desconstruir tudo isso, toda essa, como diz o Jorge, essas porcarias que a gente criou. Pode falar, Cris, por favor. Essa tua fala, ela pede um pouco de falar sobre humildade. Eu e o Jorge, hoje de manhã, inclusive, a gente estava conversando sobre isso. Tudo passa pela humildade que a gente não tem, né? Porque se a grande chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, a humildade é o contrário disso. Então, por isso que o caminho se torna tão espinhoso, né? Tão árduo. E a gente vai vivendo encarnações e encarnações fazendo as mesmas coisas. Então, tu falasse muito bem ainda há pouco, dizendo que nós viemos com dois tipos de sofrimento, vamos dizer assim, né? Um que a gente cria nessa própria existência e outro que a gente traz de existências passadas. E a grande questão são as personalidades que a gente desenvolve, porque por que nós viemos? Por que a gente reencarna na família que a gente tem, com as dificuldades muitas vezes de saúde, né, que já aparecem lá em tenra idade, e isso tudo pede um comportamento novo. Mas nós usamos o comportamento velho. Então, a gente reafirma problemas que a gente já traz e cria outros, né? E isso tudo está muito ligado à falta de humildade. Porque quando a gente fala em humildade, não é esse sentimento de inferioridade. A gente precisa compreender isso. Então, existe uma sociedade, um mundo, que somos nós, né? Porque às vezes a gente olha e diz, a sociedade. Mas a sociedade somos nós. É formada de cada indivíduo. E nós temos essa necessidade de nos sentirmos melhores que os outros em todos os sentidos. E criamos os nossos filhos, vivemos a nossa vida dessa maneira. E essa falta de humildade não nos deixa ver quem nós somos verdadeiramente. Porque a gente não consegue ter esse olhar verdadeiro para consigo, né? E ver quem a gente é. Então, hoje inclusive, eu vou ler porque é pequena, e ele diz assim, né? A humildade, na verdade, é um sentimento que, se verdadeiro, abre muitas portas. É a única maneira da criatura ver-se. Enquanto não há humildade, também não há a possibilidade de perceber os defeitos e as distorções da personalidade. O caminho é o elevar-se. E não existe um crescimento producente se não houver a visão da verdade. Então, como é que eu vou me trabalhar se eu não consigo nem ver aonde eu preciso desse ajuste, né? E a humildade desnuda a criatura para ela mesma. E ainda mais, traz a possibilidade do ver-se compreendendo que tudo está bem, sem oscilações entre o amar-se e o odiar-se. A verdadeira humildade leva ao equilíbrio, que eleva para Deus. Que lindo isso. Obrigada, Cris, que lindo.
E uma coisa que tu trouxe que é muito, muito importante é essa questão do outro como um instrumento, né? Porque a gente é tão cego e não consegue ver, então Deus coloca na nossa vida ali instrumentos, né? Através da nossa família, que são nossa família mesmo, a gente já teve, essa nossa família de hoje, a gente já vem há muito tempo junto de tanta pendenga que a gente tem e tanto mal que a gente já fez um para o outro, né? Mas em forma de família, em forma de colegas, em forma de tudo, assim, até do representante do país que a gente vive, em forma do teu chefe, em forma, sabe? Figuras, assim, muito próximas ou figuras também muito grandes, e que a gente afasta, né? Eles têm questões, trazem questões que a gente tem dentro da gente e que a gente não aceita. No fundo, a gente não se aceita como a gente é, né? E aí a gente não tem humildade de olhar para dentro da gente mesmo com tudo isso que a gente fez e tudo isso que a gente é, então a gente nega. Então é muito mais fácil eu falar que eu colocar a culpa no presidente da República porque ele é isso, isso, aquilo. É muito mais fácil eu colocar a culpa no meu chefe porque ele é isso, isso e aquilo. É muito fácil eu colocar a culpa no meu marido, no meu filho, na minha sogra, enfim, seja em quem for, porque eles trazem questões que a gente tem dentro da gente e nos dói olhar porque a gente não aceita. A gente não tem a humildade suficiente para entender que nós somos completos e a gente tem tudo isso dentro da gente. E que estão ali pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente dê um novo destino, para que isso tenha um novo rumo, né? Para que a gente possa criar a partir de um novo. Porque, como o Jorge sempre fala, e é algo que acho que todo mundo trouxe, todo mundo que deu aula trouxe, a resolução do problema, ela está dentro do problema. Então, a gente vai precisar passar por tudo isso, né? E quanto mais a gente for negando tudo isso dentro da gente, maiores serão os problemas, para que a gente possa enxergar, porque o nosso problema é do tamanho da nossa cegueira, né? Então, se eu não estou enxergando, a dor vai vir cada vez maior, para que uma hora eu possa ter um freio e pare dessa inércia de comportamento e olhe para dentro de mim com a maior humildade, o maior amor e o maior acolhimento, né? Deus faz isso com a gente o tempo inteiro e é o que Ele quer que a gente faça também, mas a gente não consegue, porque a gente ainda está muito preso nessa ideia de perfeição que a gente criou da gente mesmo. Nossa, já faltam 5 minutos para acabar a aula, eu não tinha visto. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem, né? Então, a causa dos nossos sofrimentos, como a gente já falou, somos sempre nós mesmos, né? E como Deus, como na verdade tudo que a gente passa é justo, né? Muito do que a gente passa hoje em dia, a gente já fez para as outras pessoas, principalmente na nossa família, né? Hoje eu muito provavelmente já fui um pai péssimo para minha mãe. Muito provavelmente já fui, enfim, um pai péssimo para o meu irmão, ou, sabe, uma mãe péssima para um irmão meu. Tudo que a gente sofre hoje na pele e dói, a gente provavelmente já abusou e já fez os outros passarem, né? E fazer o outro passar, a gente não consegue entender, né? Quando a gente está na posição de opressor, a gente não consegue entender aquela dor, porque a gente está cego naquela nossa vaidade e até na nossa crueldade, que a gente não consegue entender a dor do outro. Então, nada melhor do que o lugar do outro para que a gente possa entender, né?
e para que a gente possa sentir o que o outro sofreu, o que o outro sofre, né? Então, não é uma punição, e é uma justiça, em forma de entendimento mesmo. A gente vai passar já passamos, né? E vamos continuar passando por diversas situações na nossa vida para que justamente a gente possa entender e que a gente possa se melhorar. E que a gente possa, daqui para frente, enxergar que isso não é uma punição, né? Nada é punitivo. É a forma que a gente escolheu, nós mesmos escolhemos com as nossas atitudes de evoluir. E a vida, ela fala a nossa linguagem. E aí, para terminar hoje a aula, não termina por aqui a aula, né? Mas o capítulo, mas a aula de hoje eu trouxe um meme que eu adoro. Eu tenho até uma figurinha no WhatsApp aí que é, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso, né? E aí a figura da pessoa chorando aí, lembrei. Porque, sim, a causa das nossas aflições, elas são a gente mesmo. E tudo que a gente passa, a gente é merecedor, sejam as coisas boas e sejam as coisas ruins. Faltam 2 minutos só, então eu acho que para hoje é isso, porque eu vou entrar agora no novo item, e aí eu acho que a gente pode iniciar na próxima aula. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer contribuir? Cris? Ou a gente... Vou abrir aqui minha câmera, né? Só queria dizer que foi uma aula excelente. Que bom. Principalmente para quem está chegando agora, e é fundamental essa abordagem, né, para que realmente as pessoas comecem a entender como funciona. Porque a partir do momento que tu entende aquele slide anterior ali, né, rigorosa justiça distributiva, eu até anotei. A partir do momento que a gente compreende que existe uma lei e que eu posso ser espírita, católica, evangélica, budista, eu estou sob a ação dessa lei, que é a justiça divina, né? Então, nada passa despercebido, tudo é benéfico, não existe acaso, não existe sorte nem azar, existe sim leis, né? Que a gente já viu aí na primeira aula com a Maria. É isso, a aula estava excelente e acho que é um momento importante de quem tiver alguma dúvida se colocar, né? Porque parece às vezes simples, mas ficam muitas dúvidas, né, na cabeça de quem, principalmente de quem está começando. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com tudo isso é que vem muitos pensamentos daí, né? Porque é algo novo. Então, tu vai inserindo aquilo ali na tua vida e vão vindo muitos pensamentos e muitas questões mesmo, né? E surgindo muitas dúvidas. Então, se vocês tiverem, a Cris está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Nós, né? E se a gente não souber, a gente pesquisa e traz na próxima aula. Isso, é isso aí. Muito bom, Tati. Para ratificar mesmo, uma aula muito boa. Também que gostei bom, bastante. Helena. E assim, e reforçar até essa questão, né, que o depoimento de todas nós, né, que nos levou a estudar, a querer conhecer, a querer entender as coisas, no maioria das vezes é o sofrimento, né, a gente nunca vem pelo amor, né, sempre pela dor, né? Impressionante. Até nisso Deus é perfeito, né, imagina. Era isso. É verdade. Mais alguém? Bom, Quer encerrar para... Oi, Carlinhos, desculpa. Tudo bom? Tudo bem, Voltando você? à tua pergunta lá, para te dar os parabéns pela aula, muito maravilhosa mesmo. E voltando à tua pergunta lá no início, né? Eu fui convidado pela Mônica. Na época, eu participava Eu não quarta-feira. sabia. Eu participava quarta-feira do curso das palestras de quarta-feira de manhã no centro. Aham. Aí a Cris, nesse dia, eu acredito, se eu não me lembro, a Cris estava dando a palestra. E aí, depois, quando terminou, a Mônica disse que ela tinha me convidado e tal. E aí, a Cris também fez o convite e tal. E no primeiro dia que eu fui, no sábado, né? Assim, né? A gente vê tudo que vocês falam. A gente, pô, estão contando a nossa vida, a nossa história. Tá tudo ali. E aí a gente pedia, né? Uma receita de bolo, como a gente brincava com vocês, né? Uma receita de bolo. Não precisa receita de bolo. É só seguir a lei. Só seguir o que vocês estão ensinando para a gente aprender. Que é muito, muito maravilhoso. Era isso.
Que bom, Carlinhos. Coisa boa. Saudade das nossas aulas presenciais, né? Então. Vai ter o cafezinho, né? Principalmente. O cafezinho era a melhor parte. Bolinho de chocolate. Então. Mas vai voltar. Quem sabe, né? Vamos continuar no online, mas a gente pode também fazer um dia lá e verdade. Né? Fazer um café. Ou a gente pode fazer um cafezinho. Podemos nos encontrar, é verdade. Claro. É isso. Maravilha, vocês são especiais. Que bom, Carlinhos, a gente fica muito feliz. Cris, quer encerrar pra gente, por favor? Quer, pode ser. Então tá, vou fechar aqui. Tá bom. O Carlinhos me fez lembrar da passagem, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E se aplica também aqui, né? Porque quantas pessoas passaram por aqui, ouviram essa mesma mensagem, esse chamado de Deus, que essa lei existe e ela atua na vida de cada um de nós. E claro, cada um no seu tempo, né? Mas muita alegria por quem está aqui conosco, quem segue esse caminho, porque a compreensão de que esse caminho é um caminho sem volta no sentido de que todas as alegrias que ele proporciona não se comparam a mais nada, né? Mais nada material, terreno. Então, ter esse momento para si, né? O estudo do Evangelho, seja conosco, em qualquer outro lugar, é simplesmente o caminho para a felicidade. Do contrário, a gente não tem como chegar lá, porque a única maneira de sentir essa alegria perene, né? Esse sentir diminuído esse vazio é nesse encontro com Deus. Então, que nós possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo pela vida de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, rogando pelo mundo, pela paz, pelo bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. E até quinta, né, gente? Boa noite.